Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar falando sobre o nosso Discord. Lá em nosso servidor do Discord estará rolando um novo evento. Esse evento é sim, pois nesse evento você poderá estar despertando aquele instinto artístico dentro de você, pois caso você consiga chegar no top 1, você estará ganhando só leveling e um cargo especial em nosso servidor do Discord. No entanto, vocês terão até o dia 3 de setembro para estar finalizando essa obra de arte sua. Para você que vai participar, desejo toda sorte para você e que ganhe o melhor. Além do mais, caso não for querer participar do evento, vocês poderão estar entrando lá para estar batendo um bate-papo comigo. Além do mais, vocês lá estarão encontrando algumas novas obras. No entanto, para descobrir mais sobre isso, eu estarei deixando um link no comentário fixado do nosso servidor do Discord. Então, parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. Tentativa de escapar, ela escorregou, caiu e perdeu a consciência por um tempo. Depois de um tempo, ela recuperou os sentidos e conseguiu se acalmar. Ela transferiu 10 milhões de yuan para o cara e concordou que ele realmente tinha habilidade, então a cooperação deles entraria em vigor a partir de agora. Ela se ofereceu para segui-lo, mas o cara viu que ela ainda estava um pouco fora de si, mesmo depois de ter caído no chão, então não faria mal a ela tomar um banho. Foi ele quem sugeriu a ela, a qual ela reagiu com negatividade e recusou. Ela disse que ia lá fora e esperaria por ele em seu carro, e em 5 minutos ele deveria estar lá. Li Xin não entendia muito bem porque ele estava sendo chamado de pervertido, pois estava apenas tentando ser educado e queria ajudá-la. A garota saiu e ponderou sobre seu conhecimento. Ela não gostou muito do cara, pois ele se mostrou bastante ganancioso por dinheiro e também parecia um pervertido para ela. Ela não entendia como era possível fazer negócios com uma pessoa assim e por que ele foi recomendado para ela. Os eventos são transferidos para outro local. Um homem estranhamente vestido empunha uma espada e tenta destruir alguns espíritos malignos. Há muitas pessoas de diferentes gêneros e idades ao redor, todas observando o que está acontecendo. Descobre-se que esta é a mesma família onde um homem idoso está doente, sendo avô da bela garota que foi ver Li Xin. Nem todos os parentes estão chateados com o fato de que o homem está doente e não está melhorando. Muitos já estão interessados em como será mais lucrativo dividir sua propriedade para conseguir uma parte maior. Ao mesmo tempo, há aqueles que estão dispostos a fazer de tudo para ajudá-lo, especialmente um dos filhos que convocou esse artesão com espada de Hong Kong. Ele teve que pagar muito dinheiro pelos serviços dele, mas a esperança de que isso possa ajudar. O mestre ainda estava murmurando algo, balançando sua espada e fazendo outros movimentos extravagantes, mas seu ritual é interrompido por uma mulher luxuosa de vermelho que entra na sala. Ela o impressiona tanto que todos se esquecem dele. Começa a se perguntar se ele está bem e o que aconteceu, ao que ele justifica que todos esses são os mesmos fantasmas. Depois de algum tempo, uma estranha criatura demoníaca parecida com um cachorro aparece, e o guerreiro com a espada relata que esta era a mesma criatura demoníaca pela qual o homem idoso estava doente. Agora, essa criatura foi derrotada, e não há mais forças malignas na sala nem no corpo do homem, então ele deve se recuperar. Mas ele precisa de tempo para se recuperar, pois está muito enfraquecido. No futuro, sua saúde dependerá apenas dos médicos, e agora ele precisa de medicina tradicional. De repente, a mesma bela neta que vimos antes com Li Xin entra na sala. Ela relata que o cara que está ao lado dela é o mesmo Li Xin que exorciza fantasmas, e há uma chance de que ele seja capaz de curar o avô. O cara viu alguns momentos do ritual do homem com a espada e percebeu que eram apenas truques e ilusões. Sim, tudo parecia bonito o suficiente, mas ao mesmo tempo as verdadeiras entidades malignas não foram derrotadas, já que era apenas um ator simples que ganha a vida com enganação. Após alguns minutos, as pessoas na sala começaram a entender que tudo isso eram apenas truques e que esse mestre era um mero charlatão que ganhava a vida dessa maneira. Ele, por sua vez, começou a se desculpar porque todos viram como ele pegou aquela criatura diabólica com as próprias mãos. Li Xin decidiu ver do que se tratava. Descobriu-se que foi usada uma magia bastante simples que transformou um filhote de cachorro fofo em algo assustador, mas não havia perigo, e essas não eram forças malignas. Assim, ele confirmou que o mestre aclamado era apenas um mentiroso comum. Ao mesmo tempo,
Ele ficou um pouco desapontado porque esperava ver algumas técnicas mágicas de alto nível e foi apenas uma ilusão simples. O mestre ainda não desistiu. Ficou ofendido com esse comportamento. Ele não gostou de ser desmascarado e começou a se gabar de seus prêmios, dizendo que ao longo dos anos todos estavam satisfeitos com seus serviços. Como ele poderia sequer ser comparado a este jovem incompreensível? No entanto, as jovens já começaram a se aproximar do cara novamente. Sua aparência desempenhou um papel mais uma vez. É bom ser bonito. O charlatão ainda não conseguiu se acalmar e decidiu fazer um teste. Para o rapaz, descobriu-se que não eram forças malignas místicas que possuíam o corpo de um homem idoso e agravavam sua condição. A razão é, na verdade, óbvia. Ele é simplesmente muito velho. Por algum motivo, todos ignoram teimosamente esse fato. A neta do avô doente perguntou se isso era realmente verdade, ao que Lixinha deu uma resposta afirmativa e severa. Ao ouvir isso, alguns parentes começaram a dizer novamente que era melhor economizar dinheiro e começar a dividir a propriedade de seu patriarca. É claro que nem todos estavam felizes com isso. O mesmo filho que trouxe o mestre, que mais tarde se revelou um fraudador, ainda não estava pronto para aceitar a situação tão facilmente. Ao mesmo tempo, o filho tentou argumentar com ele, porque os médicos expressaram palavras semelhantes. Provavelmente, o velho não tem mais do que alguns dias. A neta do velho era a única que realmente se importava com ele. Ela estava chateada pelo fato de que todos só estavam interessados no dinheiro. Lixin tentou acalmá-la um pouco, pois ela começou a gritar alto. Isso é compreensível, porque ela realmente amava seu avô. Lixin disse que nem tudo estava perdido e que era possível tentar fazer algo. Deve-se ter em mente que o dinheiro já havia sido pago a ele e ele estava obrigado a tentar salvar o homem. De repente, o rapaz viu que espíritos já haviam vindo para levar as almas humanas após a morte. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando e tudo precisava ser feito rapidamente para não perder a oportunidade. Os espíritos notaram que o rapaz olhava de forma estranha na direção deles. Eles suspeitaram que este mortal pudesse vê-los. Ao mesmo tempo, esses pensamentos incomuns rapidamente os abandonaram, já que isso não acontece. Eles circularam sobre o corpo do velho em antecipação. Com seu comportamento, eles se assemelhavam às próprias aves de rapina que esperam que a vítima deixe este mundo. Lixinha não pôde deixar de gritar para que eles parassem. Os espíritos não gostaram disso. Primeiro, eles não gostaram que alguém os estivesse incomodando, já que estavam fazendo o que deveriam fazer. Além disso, ficaram surpresos que um mortal os tivesse visto. O charlatão estava observando Lixin o tempo todo e tinha certeza de que ele também estava tentando enganar todos e era na verdade outro fraudador. Os espíritos não gostaram de seu comportamento, então deram um tapa na cabeça dele. Pareceu engraçado, já que as entidades eram invisíveis para todos ao seu redor, então o homem que gritou que alguém estava batendo nele parecia louco. Lixin disse que não tinha nada a ver com isso, porque estava sendo espancado pelos próprios espíritos que ele insultou com suas palavras e comportamento. Lixin olhou para o homem idoso deitado, que estava se sentindo pior a cada minuto. O espírito sugeriu que ele não interferisse no que estavam fazendo, pois era o trabalho deles. Claro, o rapaz não podia se dar ao luxo disso. De repente, a mesma neta loira entrou na sala. Ela ouviu a conversa de Lixin. Em suas palavras, teve que perguntar com quem ele estava falando. Atrás dela, um dos homens entrou na sala e começou a atrapalhar. Lixinga pediu para ser deixado sozinho na sala e que ninguém interferisse. Nem todos gostaram disso. Muitos parentes não consideraram necessário obedecer aos decretos de algum cara estranho. No entanto, Lixinga ficou sozinho na sala com um homem idoso. A garota estava chorando neste momento, porque a única coisa que ela queria era salvar seu avô. Seu pai interveio e disse que seria como o rapaz disse, até que ele terminasse. Ninguém entraria na sala. Enquanto isso, na sala, o rapaz tentou de alguma forma negociar com os espíritos. Por sua vez, eles não puderam atender ao seu pedido. De qualquer forma, eles não podem levar sua alma agora, já que ele está em má condição, mas ainda está vivo. Isso seria uma violação, mas ele tem muito pouco tempo neste mundo. Se isso estiver predestinado, então a morte não pode ser evitada. O rapaz manteve a alma do homem no lugar, para o que os deuses apenas começaram a rir dele, já que a imagem era bastante incomum. Lixin decidiu usar seu telefone. Talvez uma das divindades esteja pronta para ajudá-lo. Ele fez uma pergunta específica no chat. O rei macaco estava apenas brincando. A fada das flores disse que a situação era sem esperança e que ela não poderia ajudar. As respostas foram as mesmas que ele ouviu anteriormente. Outros eram de pouca utilidade, até que um dos antigos imortais lhe disse que ele poderia simplesmente usar a pílula da ressurreição. Foi uma verdadeira epifania para Lixin, pois ele não sabia da existência de tal coisa. Ele imediatamente perguntou onde poderia obtê-la e,
Como resultado, um certo acordo foi concluído. Li Xin teve que desembolsar 500 mil pontos de mérito, mas ele não tinha saída, pois queria ajudar esta família. Como resultado, ele adquiriu a mais alta pílula de ressurreição, que ele decidiu aplicar imediatamente. Os mesmos espíritos ficaram muito surpresos com isso, pois acreditavam que essa pílula já estava perdida há muito tempo. Eles tentaram impedi-lo, mas não tiveram tempo. Ameaças foram feitas e essas criaturas desapareceram depois que o velho recuperou os sentidos e se sentiu muito melhor. Todos ficaram chocados. O mesmo vigarista se voltou para Li Xinga e pediu para se tornar seu professor, pois queria aprender com ele. Li Xinga recusou verbalmente a princípio, mas quando ele começou a incomodá-lo, ele o acertou. O velho decidiu conversar um pouco com o rapaz e ficou interessado em seu estado civil. Estava claro que o velho estava encantado com o rapaz e sabia que sua neta não tinha um homem jovem. A garota, por sua vez, ficou envergonhada e pediu ao avô que simplesmente pagasse o valor restante ao rapaz e não fizesse perguntas desnecessárias, especialmente perguntas tão desconfortáveis. A conversa foi interrompida por um telefonema. Li Xing olhou e viu que estava ligando para um show, ou mais precisamente, era uma mensagem dela. Descobriu-se que ela estava em apuros, alguém a havia raptado e ela precisava de ajuda. Li Xinga se despediu rapidamente e correu. A garota se ofereceu para dar uma carona para ajudá-lo. Já na estrada, enquanto estavam sentados em um carro, ela começou a perguntar sobre o refém. Ela percebeu que ele estava muito agitado e ansioso. O rapaz não estava com vontade de falar sobre esse tópico, então respondeu de forma bastante brusca. A garota também não era tímida, então sua resposta foi igualmente direta. De repente, Li Xinga viu um carro preto no qual um show estava amarrado com a boca tapeada. Foi sorte que ele a encontrou tão rapidamente. Isso foi mais um acidente. A perseguição começou e, após um tempo, eles conseguiram alcançar um carro preto estacionado perto de uma das casas. Li Xinga saiu correndo e abriu abruptamente a porta do carro, mas descobriu que ninguém estava dentro. Eles deduziram que, muito provavelmente, os criminosos estavam mantendo um refém nesta casa. Li Xinga decidiu verificar, e a garota tentou impedi-lo, pois isso era invasão. No entanto, ele não ouviu as persuasões. A casa estava bastante escura, então Li Xinga decidiu usar o telefone como lanterna. Eles viram roupas espalhadas pelo chão, roupas femininas. Li Xinga sugeriu que isso poderia ter algo a ver com o desaparecimento das garotas que tem sido observado recentemente na cidade. Um momento depois, eles foram cercados. Houve uma ordem inequívoca: matar o rapaz e pegar a garota. A garota decidiu distraí-los para que o rapaz fugisse e chamasse sua família. Ao mesmo tempo, ela não sabia que Li Xinga não era um cara comum. Apesar de parecer bastante sutil, era mais forte do que aparentava. Com um sorriso, ele desafiou os atacantes a tentarem atacá-lo. Eles aceitaram o desafio, mas receberam apenas uma surra em resposta. De repente, ele ouviu o clique de uma arma atrás dele e perguntou ao homem onde eles haviam escondido a mesma garota que haviam trazido recentemente. Ele não ouviu uma resposta e decidiu oferecer um acordo ao homem armado. Ele ficou interessado. A essência do acordo era trocar uma garota por outra. Claro, a beleza ficou chocada com isso. Li Xinga começou a se comportar de maneira muito estranha. O homem armado disse que estava satisfeito com os termos do acordo, mas tinha outro pedido e, então, concordaria. Dadas as habilidades de luta do rapaz, ele queria que ele se tornasse membro de sua organização criminosa. Li Xinga disse que gostou da ideia. O agressor ficou satisfeito com a resposta. Ele tentou atirar na garota, mas Li Xin impediu e acabou sendo ferido. Um dos capangas do homem com um chapéu e uma arma correu para o quarto e disse que precisavam sair dali, pois a polícia já estava a caminho. Li Xin: tive ouvido da conversa deles que a prisioneira estava no andar de cima e eles não tinham tempo para buscá-la. Li Xin explicou ao seu amigo que não a tinha traído e que era apenas um funcionário de distração. Ela não gostou disso e o atingiu, mas atingiu a mão ferida, machucando o cara gravemente. Embora ela estivesse um pouco irritada com ele, estava encantada com sua astúcia. Eles subiram correndo em busca da prisioneira. Em um dos quartos, encontraram uma mulher amarrada deitada no chão. Após o resgate, ela abraçou Li Xinga, chorou e riu ao mesmo tempo, agradecendo ao seu salvador. Em seguida, nossos rapazes aguardavam uma conversa com a polícia. Li Xinga continuava olhando para a energia escura que pairava sobre a cabeça da prisioneira. Ele entendeu que aquilo não era bom. Enquanto isso, as garotas começaram a se conhecer e cada uma delas estava profundamente com ciúmes de Li Xinga uma da outra. Sim, elas não mostraram isso, mas a competição era perceptível. Uma escaramuça verbal começou e, após um momento,
As garotas se distraíram e viram que Li Xing estava deitado no chão e sangrando. Elas tinham esquecido completamente que ele estava ferido. Os eventos se transferiram para um dos hospitais onde Li Xing estava. Ele acordou e começou a se perguntar para onde as garotas que o trouxeram haviam ido. Ele estava convencido de que estava tudo bem com elas e que não havia necessidade de se preocupar com sua condição. Ele deveria descansar mais para se recuperar. Li Xing não disse a eles que poderia se recuperar literalmente da noite para o dia. Ele decidiu que era melhor não revelar essa informação, pois eles pensariam que ele estava louco. Por que não fingir estar um pouco doente? Haveria oportunidade de relaxar. De repente, seu telefone tocou. Era a Fada das Flores e suas amigas querendo comprar telefones dele. Como Li Xing não podia sair do hospital, pediu ajuda ao seu amigo para ir até sua loja, pegar 7 telefones e trazê-los para ele. Ele concordou, mas disse que queria 50% do lucro em troca. Li Xing rapidamente colocou o cara em seu lugar. Em resposta, o cara decidiu descansar um pouco e ligou a TV. Havia uma notícia que todos estavam empolgados. O vídeo que Li Xing tinha postado recentemente, o mesmo com a Fada das Flores, tinha se tornado viral e causado sensação na internet. Todos estavam discutindo a misteriosa garota do vídeo, e muitos a estavam imitando. Não apenas pessoas comuns, mas também celebridades estavam encantadas com ele. Li Xing percebeu que agora ele próprio era famoso no espaço da internet. Muitas pessoas escreveram para ele. Justo nesse momento, seu amigo chegou com uma caixa que continha os telefones. Ele começou a se perguntar por que Li Xing estava no hospital. Ele tranquilizou o cara, dizendo que ninguém o havia espancado e que logo estaria bem. Apenas havia caído de forma desajeitada. Li Xing pediu a seu amigo outro favor, e ele concordou e saiu correndo pelo corredor. No caminho, esbarrou em uma garota, que caiu no chão e ficou furiosa, reclamando no telefone. O cara percebeu que tinha cometido um erro e sugeriu que ela fosse ver um médico. Em resposta, ela apontou o telefone para ele, provavelmente para capturar seu rosto na câmera. Era uma transmissão ao vivo. Enquanto isso, na casa de Li Xing, os espíritos estavam fazendo travessuras. Decidiram assistir alguns filmes e escolheram um óbvio: fantasmas. Após alguns minutos, se arrependeram da escolha. No hospital, a mesma garota com quem o cara tinha esbarrado estava usando o incidente apenas para chamar a atenção na internet. O cara não gostou disso e tentou tirar o telefone dela, mas levou um golpe no rosto com uma vassoura de um dos funcionários do hospital. Todos começaram a gritar com ele e até o atacaram. Enquanto isso, Li Xing estava vendendo telefones para as fadas. Pouco depois, ouviu a voz de seu amigo vindo do corredor e decidiu ver o que estava acontecendo. Descobriu que seu camarada estava sendo alvo de provocações de todas as formas possíveis. Um dos pacientes do departamento psiquiátrico, que era notoriamente insano e fisicamente forte, estava vestindo seu amigo como uma garota. Parecia cômico e triste ao mesmo tempo. A mesma garota com o telefone nas mãos estava envolvida nisso. Com calma e tranquilamente tentou sair da cena. Li Xing estava infeliz e informou Ad que estava obrigada a se desculpar. Ela, por sua vez, começou novamente a usar o telefone para mostrar a todos a si mesma como uma ovelha inocente. Esta é uma das celebridades da internet que tem 1 milhão de fãs. Você precisa ter cuidado com ela. Aconteceu que ela não notou a presença de uma câmera no corredor. Tem um plano para ensiná-la uma lição por esse comportamento. Depois de um tempo, um de seus amigos trouxe-lhe uma unidade flash com o mesmo vídeo das câmeras de vigilância. Além disso, ele obteve algumas informações sobre a mesma celebridade. Descobriu-se que ela é uma das populares streamers com mais de 1 milhão de fãs. Li Xing não estava interessado nisso, já que o principal que ele precisava era uma gravação em vídeo do que aconteceu. A garota não gostou de ele ser neutro em seu comportamento e não mostrar benevolência. Ela esperava que ele ficasse feliz em vê-la. Ela disse que veio apenas porque seu avô a enviou aqui. A propósito, ele também entregou as chaves do carro Mercedes para o rapaz. Li Xing ficou muito feliz com isso, e a garota não entendeu qual era o problema, já que era apenas um carro comum cujo custo era um pouco mais de 1 milhão. O telefone de Li Xing tocou, e ele foi informado de que sua loja de telefones tinha sido destruída. Enquanto isso, os mesmos fantasmas que levam as almas das pessoas mortas estavam sentados em algum lugar no cais. Um deles foi obrigado a sair devido a uma missão fracassada, que era estudar as técnicas dos exorcistas nos países ocidentais. Esses deuses não queriam se separar, pois eram irmão e irmã e estavam sempre juntos. Depois de 2 anos, eles retornaram e mudaram. Descobriu-se que Li Xing recebeu uma ligação de seu amigo. Eles tentaram descobrir quem destruiu sua loja e depois de um momento perceberam que eram fãs daquela streamer muito astuta. Em resposta,
Lixinga decidiu publicar aquele vídeo, e funcionou. Os fãs ficaram furiosos com a garota. Neste momento, ela estava apenas planejando sua apresentação, mas por causa disso, ela falhou. Além disso, sua conta na plataforma foi bloqueada. Havia apenas uma solução neste caso. Ela era obrigada a pedir perdão ao PR God, e foi assim que a conta de Lixinga foi assinada. Seria bom se você pudesse não apenas ganhar o perdão dele, mas também atraí-lo para a empresa, o que ajudaria significativamente na promoção. Ao mesmo tempo, a celebridade maliciosa concebeu alguma forma de vingança. Lixinga acordou no hospital. Uma bela enfermeira veio vê-lo. Ela estava vestida de maneira provocativa e ofereceu para medir sua temperatura. Lixinga achou isso um pouco estranho. Depois de alguns segundos, ele percebeu que a voz da enfermeira lhe parecia familiar. A enfermeira se comportou de forma um pouco incomum, ao mesmo tempo em que o contexto erótico em seu comportamento era claramente evidente. Lixinga suspeitou de algo quando ela se inclinou sobre ele usando um vestido com um decote generoso. Ele ficou um pouco distraído, mas quando rapidamente ligou seu cérebro e percebeu que definitivamente já tinha ouvido sua voz antes, decidiu não arriscar e imediatamente arrancou sua máscara. Debaixo dela, ele viu a já conhecida streamer insolente. Curiosamente, desta vez, ela se comportou de maneira mais educada. Ela rapidamente deu um passo para trás em direção a ele e disse que queria se desculpar formalmente com ele, pois sentia culpada. Lixinho distraiu-se novamente por alguns segundos com seu decote, pois sua roupa estava bastante reveladora. Ao mesmo tempo, ele tentou ficar calmo. A garota, por sua vez, continuou falando sobre o passado. Ela perguntou se ele poderia perdoá-la e o que poderia fazer para isso, pois estava pronta para muita coisa. O rapaz pensou um pouco, já que as insinuações dela eram bastante óbvias. No entanto, ele decidiu interromper tudo a tempo, para que não fosse além do permitido. Ele disse à moça que já tinha uma namorada, e isso era completamente inaceitável. Ele virou a cabeça para o lado para que a garota não pudesse beijá-lo, enquanto seu olhar se fixava na suposta garrafa de remédio que ela trouxera no spray. Ele viu uma pequena câmera. Lixinga ficou chocado com o fato de estarem tentando incriminá-lo. Ele afastou a garota, pegou a câmera nas mãos e exigiu uma explicação. Ela começou a chorar em resposta. A garota admitiu que foi pega em flagrante e que só queria enganar o rapaz, tirar algumas fotos íntimas e depois chantageá-lo com elas. Seu objetivo era fazer com que ele deletasse o vídeo postado e desse uma explicação a seu favor. Lixin sorriu e disse que não precisava de todas essas lágrimas e desculpas. Ele a ameaçou, dizendo que chamaria a polícia. Agora, a garota começou a pedir que ele não fizesse isso, pois teria consequências extremamente desagradáveis para ela. Afinal, ela havia perdido muitos fãs por causa disso e poderia ser demitida. Ela prometeu que, se isso acontecesse, ela se suicidaria. O rapaz não se abalou. Ele disse que o comportamento dela era simplesmente terrível e que não estava pronto para perdoá-la. Ao mesmo tempo, lembrou como ela estava vestida naquele momento, já que estava usando um traje de enfermeira sexy. Ele se perguntou o que aconteceria se tirasse algumas fotos dela e as postasse na internet. Talvez isso a tornasse ainda mais popular. A reação da garota não foi clara. Ela estava em uma posição excepcionalmente desfavorável, mas essas palavras também a irritaram. O rapaz já havia ligado a câmera do telefone, mas interrompeu tudo com o toque do telefone da garota. Ela pediu para ele ficar quieto, pois precisava atender, pois era urgente. Sua irmã Sue estava ligando. Ela pegou o telefone e começou a mentir, dizendo que estava surpresa com uma ligação tão tarde, já que estava dormindo há muito tempo. Em resposta, a irmã Sue só gritou com ela. Ela lembrou que a blogueira era obrigada a fazer algo urgente em relação ao deus do PR, pois estava em uma situação extremamente difícil. Aconteceu que o pai dela tinha uma certa dívida, a mãe estava no hospital e o irmão da garota também precisava de dinheiro para estudar. Ela foi avisada de que talvez não pudesse voltar para casa até concordar com o deus do PR em deletar o vídeo postado por ele. A garota apenas disse tristemente ao telefone que entendia tudo e lembrava de tudo. Nesse ponto, a conversa telefônica foi interrompida, e só foram ouvidos breves sinais sonoros. Lágrimas escorreram dos olhos dela. Ela se desculpou com o rapaz mais uma vez, mas desta vez era realmente sincera e disse que não o incomodaria mais. Ele sentiu pena dela,
pois ouviu toda a conversa e ficou um pouco comovido com a situação dela. Ele concordou em encontrar o deus do PR e mostrou a ela seu telefone, onde deletou o vídeo e escreveu sob a postagem que toda essa situação foi apenas um mal-entendido, nada mais. A garota perguntou por que ele tomou essa decisão. Ele disse que, nessa situação, sentiu pena não dela, mas daqueles para quem ela estava fazendo tudo isso, ou seja, seus parentes. A garota disse que agora era devedora dele e que, no futuro, tentaria agradecer a ele por isso. Depois disso, ela se virou e foi embora. O rapaz estava triste por ver uma pessoa tão doce seguir um caminho sujo e se encontrar em uma situação dessas. Na manhã seguinte, Li Xin estava se sentindo bem, então recebeu alta do hospital. Ele se vestiu e saiu. Um Mercedes vermelho parou em frente ao prédio do hospital, e uma de suas namoradas estava dirigindo. Ela disse que o avô pediu para ele vir aqui e ordenou que ela o ajudasse a conhecer melhor o carro. Li Xinga concordou e rapidamente se sentou ao volante. A garota perguntou se ele sabia dirigir, e ele respondeu brincando que era inútil fazer esse tipo de pergunta, pois a resposta era óbvia. Neste caso, foi óbvio, é claro, que ele desenhou um pouco na frente de uma garota que é simpática a ele ao mesmo tempo. Após alguns segundos, ficou claro que, neste caso, ele era um verdadeiro leigo. Após dirigir alguns metros de carro, o cara viu um show na calçada perto da estrada. Ela veio com um buquê. O carro freou bruscamente, então ela prestou atenção e viu quem estava dirigindo. Ela ficou desapontada com Li Xing em apenas alguns segundos, pois decidiu que ele preferia estar com outra pessoa por causa do dinheiro. É claro, ela não entendeu completamente a situação corretamente ao mesmo tempo. Ela foi rápido o suficiente com as conclusões, então ela imediatamente jogou um buquê de flores na lixeira. Virou-se para o outro lado e começou a sair. Li Xinga saiu do carro e foi na direção dela. Ele começou a perguntar por que ela não tinha dito que viria a ele com o buquê de flores. Ele percebeu que ela estava indo para o hospital para parabenizá-lo por sua alta. Ao mesmo tempo, ela só respondeu brevemente que estava apenas passando e não queria vê-lo. Por que ela deveria interferir com eles, já que eles estão se divertindo sem ela? A loira interveio na conversa. Como nos lembramos, seu personagem é bastante forte. Apesar de sua aparência angelical, ela gritou alto para um show para parar e explicar seu comportamento. A garota começou a se desculpar, pois a conclusão sugere a si mesma, já que o relacionamento deles é claramente mais próximo do que amizade. Li Xinga se tornou um participante na conversa novamente e disse que tudo isso era um absurdo. Ao mesmo tempo, ele, como qualquer outro cara que estaria em seu lugar, ficou satisfeito que duas garotas tão bonitas gostassem dele de uma vez e, de certa forma, estavam até dispostas a competir por sua atenção. Uma garota de uma família rica decidiu provocar ainda mais um show. Se ela estava com ciúmes, ela chamou Li Xinga de fofo e entregou a ele seu cartão bancário, que ele agora pode usar livremente. O cara não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas ela piscou para ele. A garota continuou sua brincadeira. Começou a se aconchegar a ele, rindo e flertando. As bochechas de um show ficaram vermelhas de raiva. Ela estava cheia de ódio por Li Xinga e por sua companheira. Ela apenas virou abruptamente, de tal maneira que seu longo cabelo roxo foi soprado pela janela. Disse adeus e começou a sair. Ele, por sua vez, gritou para ela que tudo isso era um mal-entendido e ela entendeu tudo errado. A loira ainda continuou com seu jogo e só adicionou combustível ao fogo quando um arrepio se afastou. Li Xinga perguntou se aquilo era uma piada, a qual a garota só pediu para devolver o cartão dela. Depois ela pulou no carro e disse que voltaria em breve. Um momento depois, só uma marca de pneus no asfalto permaneceu neste local. Li Xinga não entendeu o que estava acontecendo, já que este carro foi prometido a ele como presente. De repente ele ouviu alguém chamando atrás dele em outro carro. O mesmo mago trapaceiro que tinha sido enfiado em seus aprendizes. Já que Li Xinga precisava de alguém para lhe dar uma carona, ele concordou em entrar no carro. Ao mesmo tempo, depois de alguns minutos, ele percebeu que estava sendo levado em uma direção completamente diferente. Ele começou a se perguntar o que estava acontecendo. Tão Jimmy admirava como o cara estava atento. Então ele disse que o estava levando a uma reunião para trocar experiências da Associação Taoísta. Li Xinga só perguntou onde, mas o carro parou de repente, pois eles já estavam lá. Um representante amigável dos servos convidou todos para entrar e tentou servir todos. Então Jimmy informou Li Xinga que eles tinham chegado ao local. Ao mesmo tempo, ele constantemente o chamava de mestre, o que deixou o cara extremamente irritado. Li Xinga perguntou por que eles estavam lá. Então Jimmy lhe disse que precisava de sua ajuda. O fato é que aqui ele tem um oponente ao qual ele perdeu mais de 10 anos atrás e agora ele não quer que isso aconteça novamente. Li Xinga não ficou muito feliz por estar sendo usado. Eles foram distraídos da conversa por algum tipo de confusão.
Eles se viraram e viram um homem alto com cabelos loiros compridos usando um sobretudo e um chapéu tentando entrar no prédio, mas a criada não o deixava entrar, pois todos os participantes devem ter um convite. Ele, por sua vez, explicou que ele era um taoísta, então deveria ter recebido um convite, mas não o recebeu, disse a garota. Ela afirmou que não podia verificar se ele era realmente um taoísta, já que não viu sua força. O homem ficou descontente com isso, então imediatamente mostrou o que podia fazer. Ele levantou a mão, e uma certa aura apareceu ao redor da garota. Ela envolveu os braços em torno dos ombros. Li Xinga não gostou do comportamento dele, pois não gosta quando alguém zomba de pessoas fracas. Ele libertou a garota do prisioneiro sombrio. O homem de chapéu então decidiu partir, mas foi impedido, pois tal comportamento era inaceitável. Ele ficou surpreso, pois estava certo de que não tinha feito nada de errado. Se alguém duvidasse de sua força, ele estava pronto para convencê-lo do contrário. Tao Jimin lembrou-lhe que era impossível prejudicar pessoas comuns, pois isso violaria o código taoísta. Li Xinga, por sua vez, disse que não queria problemas e simplesmente protegeu a garota. O mesmo criado do sexo masculino interveio na conversa e perguntou o que estava acontecendo. Ele se aproximou de Tao Jimin e perguntou quem eram os homens. Ele respondeu que um deles era Li Xinga, seu mestre, e ele não conhecia o segundo camarada de chapéu e o via pela primeira vez. O homem de chapéu com um cigarro na boca se apresentou e disse que precisava chegar a essa reunião, mas não tinha um convite. Disseram a ele que se ele realmente fosse um praticante taoísta, poderia entrar sem problemas. Poucos segundos depois, a mesma garota que ele estava intimidando desmaiou. Às vezes ela recuperava a consciência e tremia muito. Ela disse que estava com frio. Li Xin tocou os dedos na cabeça dela e sentiu muita energia. Ele disse que ela deveria ser levada para um lugar tranquilo onde pudesse descansar, e assim foi feito. Li Xinga se retirou com ela para um quarto separado. Enquanto isso, do lado de fora da porta, um autoproclamado aprendiz se gabava para outra garota que seu mestre curaria a amiga dela sem problemas, e ela se sentiria ainda melhor do que antes, pois ele tinha sua própria energia Shinata, que permitia neutralizar a energia de algo assim. Ele contou isso para a mesma garota, cujos olhos estavam cheios de espanto. Claro, ela estava impressionada com Li Xinga, mas ao mesmo tempo seu autodenominado discípulo tentava não perder a oportunidade de se destacar. Ele acreditava ter quase o mesmo poder, e talvez a garota ficasse interessada em conhecê-lo melhor e descobrir o quão forte ele era. Assim que seus avanços foram um pouco além do permitido, ele apenas recebeu um golpe na cabeça da garota. Enquanto isso, no quarto, Li Xinga fez o melhor para ajudar a garota que estava piorando a cada minuto. Ele começou a despi-la, mas com intenções puramente benevolentes. Em algum momento, a garota recuperou a consciência. Ainda um pouco confusa, ela começou a perguntar onde estava. Um minuto depois, percebeu que suas roupas haviam sido retiradas e imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Com constrangimento, Li Xinga começou a explicar que não tinha intenções impróprias e tinha tirado suas roupas apenas por motivos médicos. A garota disse que estava com calor e começou a agradecer a ele por tê-la salvo, dando a entender que estava disposta a agradecer a ele ali mesmo. Li Xinga tentou se esquivar e gritou que não precisava disso. Enquanto isso, do lado de fora da porta, seu autoproclamado aprendiz estava ouvindo, maravilhado com o que estava acontecendo no quarto. Ele concluiu que Li Xinga havia inventado intencionalmente essa situação para enganar as garotas. Subitamente, outro taoísta apareceu e perguntou o que estava acontecendo e onde estava o mestre Li Xinga. A garota resgatada já estava sentada em cima dele e disse que sentia calor por dentro, começando a se despir mais. O homem tentou explicar a ela que esses eram apenas efeitos colaterais do que havia acontecido, e que ela só precisava esperar que tudo se acalmasse. A garota não quis ouvi-lo. Houve uma batida na porta, e Li Xinga não queria ser pego nessa situação. Ele pediu para não abrir a porta ainda e esperar um pouco. Quando os homens finalmente abriram a porta e entraram, viram uma cena bastante interessante. A garota estava deitada seminua na cama e amarrada ao mesmo tempo, enquanto o homem apenas estava ao lado dela, com as bochechas coradas. Bochechas. A partir do que estava acontecendo, ele disse que usou sua energia aqui, o que permitiu neutralizá-la, mas ao mesmo tempo ele exagerou um pouco. O estranho estava impressionado que a energia tinha sido neutralizada em tão pouco tempo. Aparentemente, Li Xin é realmente um taoísta muito forte. Ele disse que a garota pode ajudar com uma pílula especial, que por uma feliz coincidência ele tinha. Aconteceu que este é o próprio presidente Trey,
que é o organizador desta reunião. Li Xin agradeceu por sua ajuda. Poucos segundos após a pílula entrar na boca da garota, ela voltou a si e começou a perguntar o que estava acontecendo aqui e o que ela estava fazendo. Ela esqueceu tudo sobre o que tinha acontecido. Algumas das memórias foram percebidas por ela como um sonho. Informaram a ela que estava tudo bem e que ela poderia voltar ao trabalho. Após algum tempo, a reunião mundial para a troca de experiências da Associação Taoísta começou. Li Xin e seu discípulo, que estava se gabando por ser seu discípulo, entraram na sala. Na verdade, não era exatamente uma sala, mas um espaço bastante amplo. O anfitrião desta reunião começou a zombar do Tão. Descobriu que era seu rival com quem tiveram uma batalha há cerca de 10 anos. O mesmo homem atrevido com um chapéu e um cigarro, a quem tínhamos visto antes. Ficou de lado e ficou surpreso que pessoas tão indignas tivessem se reunido aqui. Ele murmurou consigo mesmo que, se soubesse disso antes, não teria vindo aqui. Tão ouviu isso e mandou que ele calasse a boca, pois Li Xinga já tinha lhe dado uma lição uma vez e estaria pronto para repeti-la, se necessário. O apresentador pediu a todos que se acalmassem. Depois disso, anunciou as regras da reunião atual. Primeiro, você precisa verificar o conhecimento de cada um dos mestres. Depois o vencedor da primeira rodada será determinado. Em seguida, haverá uma segunda rodada, na qual serão testadas as habilidades práticas. Não há restrições especiais. Literalmente qualquer coisa pode ser usada para demonstrar sua força. Que a primeira rodada comece. O apresentador perguntou quem estava pronto para ser o primeiro. A pessoa que seria a primeira não teve que procurar por muito tempo, pois um dos convidados imediatamente gritou e começou a acenar com a mão. Ele começou a falar sobre seu conhecimento. Em resposta, o apresentador convidou qualquer um para lutar contra ele. Tão imediatamente começou a gritar que havia uma pessoa disposta. Aconteceu que, com disposta, ele queria dizer seu mestre. Li Xinga ficou chocado com o que estava acontecendo, pois não estava pronto para isso. Ele estava irritado com Tão, mas disse a Li Xinga para não ser modesto, pois ele era de fato um taoísta muito forte e poderia impressionar facilmente todos aqui. Li Xinga foi convidado para o palco, e seu oponente ficou satisfeito com essa escolha, pois imediatamente subestimou o rapaz. Ele parecia estúpido para ele. Era uma maneira fácil de chegar à segunda rodada, pelo menos era o que ele pensava. Depois, ele perguntou ao rapaz se ele sabia quantos mundos existiam. Os convidados começaram a ficar indignados, pois a pergunta era muito simples. Ao mesmo tempo, apenas o anfitrião do evento pensou sobre isso e começou a coçar a barba, pois na verdade a pergunta não era tão óbvia e tinha algum truque. O oponente começou a andar ao redor de Li Xinga e perguntou se ele poderia responder a essa pergunta. Ao mesmo tempo, havia um sorriso claro em seu rosto. Li Xinga disse que não sabia a resposta para essa pergunta. Os convidados do evento começaram a ficar indignados, pois qualquer taoísta sabe a resposta para essa pergunta, pois são conceitos básicos. Alguém até o chamou de cabeça dura. Tão ficou surpreso que o conhecimento de seu mestre fosse pior do que o dele. De repente, Li Xinga começou a cercar todos com um discurso autossuficiente. Ele lembrou a todos que ninguém presente aqui sabe a resposta exata para a pergunta que parece tão simples para eles. Isso impressionou o apresentador. Li Xinga disse que a única informação que eles possuem é que existem outros mundos. Eles têm esse conhecimento de seus antepassados. Ao mesmo tempo, ninguém conhece números exatos. É possível confiar plenamente nesses antepassados e nas informações que chegaram até nós até hoje? Muitas pessoas falam sobre isso, mas ao mesmo tempo ninguém verificou se essas informações são verdadeiras. Li Xinga concluiu que, se ele não estudou os mundos por conta própria, então não poderia dar uma resposta específica, assim como todos os outros nesta sala. Eles começaram para sussurrar entre eles. Meio minuto depois, a maioria começou a concordar que esta era realmente uma resposta muito sábia. Tao estava mais uma vez convencido de que havia escolhido o aluno certo, aquele que ele decidiu se tornar. O oponente de Li Xinga argumentou com uma resposta similar e disse que não seria contado. Ele foi interrompido pelo moderador da reunião, que disse que nas regras do evento deles não havia exigência de que a resposta fosse padrão. Isso é tal. Aqui qualquer coisa pode acontecer. Tal resposta foi contada, e o empate foi concedido a um homem de cabelos brancos compridos, um chapéu e um cigarro nos dentes, que estava assistindo a tudo isso. Também ficou impressionado com a resposta de Li Xinga. Ele percebeu que o cara não é tão simples quanto parece à primeira vista. Os eventos nos levam à segunda rodada. O assistente do facilitador lê as regras. Nesta rodada, os competidores devem levantar um objeto no ar com o poder do pensamento. Ao mesmo tempo,
A atenção é novamente voltada para o fato de que os taoístas podem usar absolutamente qualquer habilidade. Neste caso, na mesa, há vários objetos, incluindo uma espada, um punhal de madeira, uma régua e mais. Todos devem se aproximar da mesa e pegar um objeto com o poder do pensamento. É claro que quanto mais pesado o objeto, mais força você precisa exercer, o que significa que o mestre que pode levantá-lo o possui. Tal diz ali Xin'ad que, da última vez, ele perdeu a competição e seu oponente conseguiu levantar um forno inteiro, que é um item bastante pesado. Li Xin entende que terá que tentar, ao mesmo tempo. Por muitos anos, ninguém conseguiu repetir esse truque. O anfitrião pergunta quem quer ser o primeiro. De repente, o mesmo arrogante grita novamente da multidão. Como na primeira rodada, ele começa a se gabar, ele se aproxima da mesa com os objetos. Estende as mãos e começa a tentar levantar um pequeno punhal de madeira da árvore de pêssego. Ele quase tem sucesso. Muitas pessoas ficam impressionadas com isso. Ao mesmo tempo, o cara que tentou fazer isso fica um pouco desapontado por ter superestimado sua força e não ter conseguido levantar o mesmo punhal. Quem mais quer tentar? Agora, há mais pessoas que querem tentar. Todos estão tentando se exibir e mostrar sua força. Alguns conseguiram demonstrar resultados bastante bons. Tal se pergunta por que Li Xin hesita e não participa da competição. Ele, por sua vez, diz que não está muito interessado em tudo isso. Se Tal quiser, ele pode tentar. Enquanto isso, o homem com o chapéu está observando à distância. Ele diz em voz alta novamente que todos aqui lhe parecem patéticos. Essas palavras são ouvidas ao mesmo tempo. O cara não se importa muito com isso. Ele diz que é ridículo chamar essas pessoas de mestres. É claro, todos estão ofendidos com isso e dizem que se ele é tão legal, ele pode mostrar a todos o que pode fazer. Em resposta, ele vai até o fogão e o levanta com o poder do pensamento. Todos estão chocados com isso. Ao mesmo tempo, Li Xinga usa sua visão mágica e vê que o cara está trapaceando. Na verdade, ele levanta um objeto pesado não com o poder do pensamento, mas com a ajuda de um espírito que o ajuda. De repente, o espírito da garota não suporta mais e derruba o fogão ao mesmo tempo. O cara que falou começa a se gabar e convida todos a tentar. Talvez alguém esteja pronto para superar sua performance. Ele já está prestes a ser declarado vencedor, mas ele ainda não se acalma e continua a insultar todos. De repente, esse sujeito desagradável é interrompido pelo anfitrião do evento, que diz que está pronto para desafiá-lo. Os mestres presentes aqui ficam felizes com isso. Eles querem que alguém ensine uma lição a esse homem insolente. É engraçado que, ao mesmo tempo, até Tal se aliou ao velho que decidiu cercar o insolente. Mas antes de confrontarem um ao outro, ele se lembra das consequências disso nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, o mestre idoso estava bastante confiante. Ele sabia que definitivamente não decepcionaria ninguém, já que sua força era grande. Pelo menos era assim antes. Ele se aproximou de um grande forno, concentrou-se e começou a fazê-lo subir no ar. Ao mesmo tempo, isso aconteceu de forma bastante lenta. Muitos dos presentes começaram a duvidar de que ele teria sucesso. Tal também percebeu que, há 10 anos, esse homem era muito mais forte. Agora estava claro que tal truque não lhe era dado tão facilmente quanto antes. Enquanto isso, o velho estava conjurando sobre o fogão, e ele realmente começou a subir no ar mais rápido e mais alto. De repente, ele perdeu o controle e caiu no chão com um estrondo, ao mesmo tempo em que o homem se sentiu exausto porque gastou muita de sua força em tudo isso. Outros correram imediatamente até ele para apoiá-lo pelos braços, pois havia a sensação de que ele estava prestes a cair de pé. O mesmo homem impudente com o chapéu apenas sorriu e disse que o velho havia realmente perdido toda a sua força e agora não era tão forte quanto antes. Ao mesmo tempo, convidou todos que quisessem desafiá-lo a se aproximarem e tentarem. Tal ficou chateado com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não desistiu e gritou para o homem impudente se calar, pois seu comportamento era ofensivo. Ele foi interrompido por Li Xinga, que entendeu que, em tal situação, ele simplesmente tinha que tentar colocar esse canalha em seu lugar. Seu autodenominado discípulo olhou para ele com os olhos de um gatinho em que havia um brilho de esperança pela vitória. Ele nem acreditava que Li Xinga estava falando sério a princípio. Enquanto isso, o cara avançava, passava por um pequeno fogão e não dava atenção a ele, pois era muito pequeno. Ele continuou em direção ao maior. Os presentes não estavam entusiasmados que ele fosse quem defenderia sua honra. Deve ser lembrado que Li Xing é um cara bastante jovem e muitos não o levam a sério, precisamente por causa de sua idade, bem como de sua aparência bonita. Ele se aproximou do grande fogão e começou a lembrar do que havia lido no manual de poder espiritual. Depois disso, ele estendeu a mão sobre o fogão e começou a tentar movê-lo. Mas nada aconteceu. Outros começaram a rir e gritar que não era o seu nível e
que era melhor para ele sair e não se envergonhar. Ao mesmo tempo, havia aqueles que acreditavam que o cara deveria ter uma chance. Ele estava tentando, e isso era o mais importante. De repente, Tal latiu para que todos fechassem a boca, pois seu mestre realmente tinha o maior poder. Eles simplesmente não o tinham visto ainda. Enquanto isso, Li Xinga tinha apenas um pensamento em sua cabeça: eu não posso fazer nada. Seu autodenominado discípulo fez o seu melhor para apoiá-lo, disse que ele conseguiria e só precisava se concentrar, e o homem impudento com o chapéu apenas fumou um cigarro e sorriu com o fato de que o cara estava agindo como um verdadeiro novato. Basicamente, era Tal quem continuava a dar conselhos a Li Xinga. Li Xinga pensou em algumas palavras e tentou usá-las. Apenas um momento depois de realmente se concentrar e visualizar o que queria, uma grande fornalha subitamente e abruptamente voou pelo ar a uma boa altura. Todos ficaram chocados com o que aconteceu, e até houve frases da multidão de que esse cara é a esperança da futura geração. Enquanto isso, Li Xinga estava tendo dificuldades. Apesar de ter levantado um objeto pesado com o poder do pensamento, ainda era fisicamente difícil. O homem loiro com o chapéu e a capa concordou que subestimou esse cara. Quando ele partiu, disse que se lembraria disso. Os eventos são transferidos para uma área montanhosa com muita vegetação. Os próprios espíritos que levam a alma de uma pessoa para outro mundo chegaram à divindade suprema e disseram a ele que encontraram um homem muito forte que era apenas um mortal, mas ao mesmo tempo conseguia impedi-los de cumprir sua tarefa da última vez. Seu nome é Li Xinga. Como nos lembramos, os espíritos são irmão e irmã. A garota espírito falando sobre isso até esclareceu que esse cara era incrivelmente bonito, mas ao mesmo tempo rapidamente se lembrou de que isso não era totalmente apropriado e ficou em silêncio. A divindade suprema se perguntou onde um simples mortal poderia conseguir a pílula da ressurreição. Os espíritos explicaram que não conseguiram descobrir. A maioria decidiu que era necessário se encontrar com Li Xinga pessoalmente. Estamos novamente transferidos para a sala onde ocorrem as competições taoístas. Li Xinga está sentado na cadeira do vencedor. Todos o parabenizam por sua vitória. Ele é agradecido por defender a honra da organização. Graças a ele, o prestígio da associação foi restaurado. Ao mesmo tempo, o mesmo homem idoso que uma vez competiu com Tal pediu conselhos a Li Xinga. O autodenominado discípulo de Li Xinga o interrompeu abruptamente, pois acredita que o cara é seu mestre e só ele pode ensiná-lo. Depois disso, ele começou a abraçar a perna de Li Xinga, mas ele não ficou feliz com esse comportamento e tentou com todas as suas forças: empurre-o para longe dele. Já que ele não gostava de tal obsessão, de repente seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e viu que Onesho estava ligando para ele. Ficou feliz com isso e imediatamente atendeu o telefone e perguntou se a garota estava com saudades dele.